bom estarmos juntos mais uma vez para o programa da nossa semana, sempre procurando, é claro, algum entrevistado que tenha um bom recado para deixar para a gente. E é por isso que, com muita alegria, a gente recebe mais uma vez aqui nos nossos estúdios o Padre Joselino. Ele é bem-vindo pelo menos uma vez por ano, Padre. Eu tento trazê-lo aqui, porque se está um programa que as pessoas depois falam que gostaram de ouvir, o jeito manso, mas às vezes enérgico também do Padre Lino falar, sempre tem algum recado para quem está lá conosco. Por isso, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. É sempre uma alegria estar aqui com você, junto com seus telespectadores. É sempre bom estar em Arapongas. E é muito bom participar desse programa, que é um programa que contempla a família, né? Contempla toda a realidade do nosso município e também das nossas comunidades. Aqui, sobretudo aqui dessa região de pastoral, desse decanato, que é o decanato de Arapongas. É bom estar em Arapongas, mas estar ali em Londrina é tão pertinho também, né, Padre? Mas pegando primeiro o trabalho que se realiza ali no seminário, é bom, assim, sempre a gente trazer à tona para mostrar para as famílias que, graças a Deus, as vocações sacerdotais continuam frutificando, né? Como é que estão os jovens lá do seminário? Tem quantos hoje? Graças a Deus nós temos perseverança, né? O índice de perseverança é alto, mas ainda são poucos, apesar de que o número na minha casa é um número abençoado. Nós temos 19 meninos, dos quais estão distribuídos entre o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ano de teologia, sendo que ao final desse ano, aqui em Arapongas, nós teremos a ordenação diaconal de 6 seminaristas. Nossa, que maravilha! Com a graça de Deus, nós teremos 6 diáconos no dia 8 de dezembro. Dia da Nossa Senhora. Imaculada Conceição de Maria, aqui no nosso santuário. E é com muita alegria que eu também trago e partilho essa notícia com a nossa comunidade, né, com as nossas comunidades aqui de Arapongas. E olha, nós do Sementes já vamos tentar nos organizar para fazer a cobertura desse evento, porque eu sempre comento, o Sementes tem que mostrar o que acontece de bom. E tá aí uma coisa boa, né, Muito boa, muito boa. A urgência, né? A urgência por sacerdotes, a urgência por religiosos e religiosas é marcante na nossa igreja e sobretudo na realidade da Igreja do Brasil. O Papa Francisco, por ocasião da sua visita na Jornada Mundial da Juventude, suscitou muito em suas falas e sobretudo no discurso que ele fez aos cardeais, aos bispos, aos seminaristas, né, aos religiosos e religiosas na Catedral do Rio de Janeiro. Ele enfatizou muito essa necessidade de um comprometimento maior de cada membro, de cada paróquia, de cada diocese, no sentido de que cada batizado seja um promotor vocacional. Cada cristão assuma essa corresponsabilidade de formar novos religiosos, novos sacerdotes, membros do corpo místico a serviço da igreja. E essa característica, a igreja, especialmente a igreja de Arapongas, né, as comunidades de Arapongas têm esse comprometimento, têm esse compromisso. Pegando um pouquinho ainda, relembrando, né, porque tudo que o Papa Francisco falou aqui foi muito oportuno e a gente guardou no coração. O senhor hoje não tem nenhuma paróquia, mas nesse serviço vocacional trabalha como reitor do seminário. Mas no preparo desses novos sacerdotes, já se visa aquilo que o Papa pediu, de que o sacerdote esteja mais em contato com o povo e nem tanto nas sacristias? Com certeza. Essa é uma preocupação da Igreja do Brasil, né, de maneira especial, não apenas da Igreja do Brasil, mas da Igreja na América Latina. De maneira muito especial, as diretrizes para a formação do clero nos apresenta isso. No mês de julho, eu tive participando da Assembleia da OSIB, que é a organização dos seminários e institutos de formação do clero do Brasil. E o que nos é pedido nesses encontros de formação e de organização da formação no Brasil, é pedido muito que esse aspecto pastoral, né, de fazer com que os novos sacerdotes tenham o cheiro das ovelhas, como dizia de maneira muito sábia, muito profunda o Papa Francisco naquela ocasião. Nós temos uma grande esperança de que esse novo clero, de que
os novos sacerdotes tenham essa característica, que realmente saiam das sacristias e vá ao encontro do rebanho e tenha a capacidade acolhedora, como o Papa Francisco nos sugeriu. Tudo a nível de documento, quando se efetua e se efetiva na prática, sempre destoa um pouco, né? É verdade isso, mas existe uma preocupação e um empenho muito grande dos níveis e das instâncias no Brasil, no aspecto da formação, de que realmente isso aconteça. Inclusive o Papa acreditou um pouco dessa saída dos católicos da igreja, às vezes buscando outras religiões, que seria um pouco essa falta de acolhimento, essa presença do sacerdote em outros lugares também, digamos, da porta da igreja para fora. Claro, claro. Ele ressaltou muito isso e também nos deu uma responsabilidade, né? De que todos nós, não somente nós religiosos, sacerdotes ou não, de que todos nós tenhamos esse comprometimento de que somos missionários. E não, para a nossa compreensão de missionariedade, não seja uma compreensão de uma missionariedade apenas voltada para o externo, de que a nossa missionariedade seja uma realidade apenas dos países africanos, da Ásia, da Oceania, não. A nossa missionariedade precisa acontecer de uma maneira muito particular, dentro de nossas casas precisa acontecer. O pai, ele é responsável por evangelizar os seus filhos. A mãe, ela é responsável por efetuar a evangelização dos seus filhos. E a beleza disso tudo, claro, parafraseando aquilo que o Papa Francisco falou, a mãe tem a característica de evangelizar o seu filho no colo. Ela não evangeliza o seu filho por decretos, né, ou por cartas, mas ela evangeliza com afeto, ela evangeliza com toda uma gama de sentimentos e afetividade que vai ao profundo do coração. E eu penso que essa seja uma necessidade urgente da nossa evangelização e também da nossa catequese, né? De que nós realmente façamos isso de maneira afetuosa, mística e enraizada numa vida de oração, numa prática religiosa fecunda, uma prática espiritual fecunda. Quando nós iniciamos a conversa falando do seminário, o Senhor disse, são poucos. Pegando uma das frases de Jesus que diz que a messe é grande, poucos são os operários. Trazendo isso que falava a respeito dessa evangelização dentro do lar. De que maneira a gente podia falar com os nossos amigos e amigas que estão lá em casa, como que as famílias hoje ainda podem viver uma vida contribuindo para oferecer mais operários para a messe, Padre? Eu penso que viver essencialmente os momentos familiares é muito importante, né? Nós estamos com a agitação da pós-modernidade e do excesso de compromissos e trabalhos e agendas. Nós estamos talvez perdendo a profundidade e o valor de pequenos momentos que faziam e que fazem a diferença dentro de nossas famílias. Por exemplo, o momento de sentarmos à mesa, né, almoçarmos juntos, jantarmos juntos. Até bem pouco tempo, e aqui em Arapongas existem famílias tradicionais que ainda cultivam esse hábito de no domingo vivermos o ritual da macarronada, né? Vamos à Eucaristia, vamos à Santa Missa, e ao retornarmos vamos preparar o molho, vamos preparar a massa, vamos preparar a carne ou o frango, né? E primeiro vamos fazer a nossa oração em conjunto, depois sirvamos as crianças, depois os mais idosos. Enfim, o rito de estarmos juntos, né? Viver essa liturgia dominical com a família reunida em torno da mesa, aonde tudo se partilha, aonde se experimenta não apenas o alimento enquanto realidade física, né? O alimento do corpo, mas também se partilha o alimento da vida, o alimento das alegrias vividas na semana que passou. Isso tudo está carregado de valores, e que esses valores precisam ser fortalecidos, resgatados e ressignificados, sobretudo na vida corrida que nós levamos hoje.
Isso é importante, padre, não só as palavras do padre, mas até como testemunho também. Se há uma coisa que eu e José Luiz a gente se preocupa, é esse almoço dominical aqui em casa, com as nossas filhas, nossos genros, nossas netas. E a gente percebe que ao longo da semana, às vezes foi tudo tão corrido, que mal tivemos tempo de conversar e saber das coisas Sim. que aconteceu na vida de cada um. Então não é aquele almoço fast food, né? Comeu correndo e sai com o prato ou vai ver o que está vendo na televisão. Mas gastar aquele tempo gostoso em torno da mesa, né? Estar junto. Estar junto, atualizar todos os acontecimentos, né? Correto, com certeza. E existem sinais de que isso é uma realidade e pode se tornar uma realidade. Talvez a nossa amiga que está em casa possa dizer assim, padre, mas no domingo também tem tantas coisas para fazer. É verdade, mas se nós priorizarmos esse estar juntos, né? E se nós realmente colocarmos nisso um valor autêntico da nossa vida, vai ser possível organizar a vida, vai ser possível organizar aquele tempo para gastar mesmo, estando junto um com o outro. Eu me lembrei do documento de Aparecida, que dizia, em um dos capítulos, né, dizia que o cristão precisa ter a coragem de se gastar, de se desgastar, como uma vela, que vai se consumindo pelo bem dos outros e que, ao se consumir, ela gera a luz. O cristão também, e entenda-se aqui de maneira muito especial, já que nós estamos falando de família, né? O pai e a mãe, quando abrem mão de algumas coisas que talvez queiram fazer em função de estar junto dos filhos, eles estão se gastando, estão se desgastando por um bem maior, por um valor melhor, porque certamente trazem em si uma opção que fizeram na vida, né? E a opção deles não foi apenas o viver juntos no matrimônio, não. A opção primeira que eles fizeram foi construir uma família, edificar um lar. E isso condiz com a nossa fé, né? Com a realidade sacramental do sacramento que nós optamos e escolhemos na nossa vida. É gostoso a gente conversando assim, com tranquilidade, já transportando tudo isso para a nossa vida em casa, como é que a gente lida com essa situação. Às vezes vocês vão falar, Cidinha, mas você fala isso porque domingo é possível, mas outros compromissos não nos permitem. Mas é o que o padre dizia, cada um de nós tem que reinventar e encontrar o seu momento, né? Às vezes numa segunda-feira à noite, o dia internacional do início do regime, com né? certeza. Mas a gente quebra isso para estarmos juntos vivendo esses momentos, porque a família que reza unida e que procura momentos de estarem sempre unidos, certamente que vão permanecer, né? Senão cada um vai pegando o seu caminho, o seu rumo, e o distanciamento acontece com toda certeza. Conversar com o padre Joselino é isso, os assuntos vão fluindo, e é claro que essa conversa ainda tem muito mais. Ara Móveis, indústrias reunidas de móveis e estofados, com 31 anos de tradição. Linha diversificada de móveis fabricados com matéria-prima reflorestada e altamente selecionada. Moderno maquinário de última geração. Mão de obra profissional e especializada com operadores qualificados. Requinte, bom gosto e integral qualidade. Ara Móveis, Rua Guaratinga, 2001. Fone 3274-8600. Brisas Veneza. Lançamento Ayoshi em Arapongas. Oportunidade única. Financie seu apartamento na planta com Banco do Brasil. Financiamento sem balões, com baixa taxa de juros. E ainda dê seu fundo de garantia de entrada. Realize seu sonho. Conheça o decorado no showroom Ayoshi. Vendas Imobiliária Bertone. Construção e incorporação Ayoshi Engenharia. Acredite, nunca é tarde para começar a viver. Tenha mais tempo para você, sua família e amigos. Contemple o sol, a chuva, refresque-se.
um lugar único para morar, e a família aproveita cada momento. Foi pensando em você e na sua felicidade que o Grupo Santa Alice criou o Golden Garden Residence, um elo entre o seu dia a dia e a felicidade. Golden Garden Residence, do tamanho dos seus sonhos. Simbal, este nome gera desenvolvimento. Irmol, especial para você. Conheça as novidades Irmol. Acesse www.irmol.com.br. De volta com o nosso programa e hoje aqui nesse bate-papo tão gostoso com o Padre Joselino, abordando questões da nossa vida cotidiana, da nossa família, do nosso corre-corre, mas como no meio de tudo isso encontrarmos ainda um jeito para vivermos melhor. A gente já falava um pouquinho da convivência familiar, mas agora, Padre, queria aproveitar que nós estamos aí iniciando o mês de setembro, um mês que tradicionalmente é conhecido como o mês da Bíblia, e agora dar talvez assim algumas dicas, orientações para quem nos acompanha, de que maneira esse conhecimento, essa prática da palavra de Deus nas famílias podem ainda nos enriquecer mais e mais como famílias. Muito bem. A palavra de Deus, como diz o Salmo, né, é viva e eficaz, é cortante e penetrante como espada de dois gumes. E tomar gosto pela palavra de Deus é como um doce. Você precisa experimentar e repetir. Então, não tenha receio. Não deixa a Bíblia apenas em casa, dentro da gaveta, criando pó, ou num lugar bonito da estante, para enfeite. Não. Coloque a Bíblia sobre a sua cabeça, a cabeceira da sua cama. Faça da palavra de Deus realmente sua companheira. Lembre-se que a palavra de Deus, ela é uma realidade viva, é o próprio Cristo vivo ali presente, pronto a dizer aquilo que você precisa ouvir, aquilo que vai fazer a diferença na sua vida. Assim como você tem um grande amigo ou uma grande amiga com quem você pode conversar sobre os diferentes aspectos, assuntos e em diferentes momentos, faça da Bíblia, faça da palavra de Deus seu companheiro, sua companheira inseparável, porque não é apenas um livro. A palavra de Deus é uma pessoa que está ali pronta, absolutamente pronta, a dizer para você, para falar ao seu coração aquilo de que você necessita. Você pode dizer assim, mas Padre, eu não sei nem por onde começar. Então comece pelo essencial, comece pelos evangelhos. Você deseja fazer uma leitura contínua? Comece Mateus, Marcos, Lucas, João. Vá para as cartas apostólicas, leia os Atos dos Apóstolos, enfim. Depois faça uma leitura desde o princípio, desde o livro da criação. E então você vai ver toda uma continuidade. E nessa continuidade você vai ver e vai poder perceber a beleza que é, ou que foi, e a beleza que é Deus falando com os seus filhos através da história. E quanta riqueza tem ali, né, Padre Joselino, não somente para a nossa vida pessoal, mas como dizíamos anteriormente, dentro da família também. Pegarmos ali as cartas de São Paulo, né, especialmente aquela aos Efésios, que dá de certa forma assim, uma receita, né, para uma vida familiar, de convivência marido e mulher, com os filhos. Com né? certeza. Então vamos falar um pouquinho disso também, porque às vezes as pessoas acham que a igreja é o que o padre dá um conselho de uma vida harmoniosa, mas é do coração do padre, mas não é bem assim, né? Com certeza. A vivência, e sobretudo o desafio da vivência e da vida a dois, ela precisa ser fundamentada primeiro naquilo que seja o essencial da vida matrimonial, que é o mandamento do amor. Quando São Paulo, eu não me lembro exatamente a citação, mas São Paulo diz, né, para os seus que estão à sua volta, maridos,
amai as vossas esposas, né? Mulheres, suportai os vossos maridos. A primeira interpretação que vem quando nós ouvimos uma palavra dessa é que de que Paulo estava escrevendo isso justamente para justificar uma posição de domínio do maior sobre o menor. E na realidade não tem nada disso. Ele justamente está querendo inaugurar um novo tempo, um tempo em que a vivência a dois não seja sob essa ótica de um subjuga o outro, um domina o outro. Essa não é a lógica de Deus. A lógica de Deus é que um deve dar sustento, deve sustentar, deve ser o suporte, aquele que dá suporte à vida do outro. E a vida a dois é isso. É o marido dando suporte, dando sustento para a esposa, para ela exercer a sua fecundidade dentro do lar. E é a esposa sendo o suporte do marido. É a esposa sendo o abrigo, o aconchego, o conforto. É a esposa, através dos seus dons, da sua riqueza, da sua beleza, da sua força, da sua delicadeza, sendo sustento e suporte para que o marido exerça a sua paternidade e o seu ser esposo, o seu ser o marido, o seu ser o chefe da casa. Olha, padre, esse texto, algumas traduções da Bíblia traz a palavra assim: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Da minha geração, eu que estou há 35 anos praticamente casada com o José Luiz, então a gente foi criado de que, de certa forma, não uma submissão naquela servidão, mas de que o marido é o cabeça assim, da família, diríamos. Mas hoje a gente vê que os jovens, eu vejo mesmo pelas minhas filhas, dessa geração delas, entre as amigas, o dia que o texto é esse, causa até uma aversão, esse tipo de palavra, né? Mas eu acho que essa sua colocação é bem oportuna nesse sentido, desse companheirismo. Mas que não que tenha que ter uma hierarquia, mas que os casais têm papéis diferentes dentro do lar, né? Claro. Porque essa busca da igualdade feminina hoje, que se pregou tanto, também desviou um pouco, o senhor não acha? Os exageros, né, são sempre preocupantes. Quando Paulo escreve esse texto, ele escreve para uma sociedade totalmente machista, claro, e escreve para uma sociedade que não valoriza nem a figura da mulher e nem a realidade das crianças, né? Então, mulher e criança não eram nem contadas no censo, tanto que era a visão que se tinha. Quando Paulo escreve, esposas, sede submissas aos vossos maridos, e ele conclui um pouquinho mais na frente, e aqui está a palavra-chave, como Cristo amou a sua igreja, amai as vossas esposas, né? Nesse sentido, essa submissão é a vivência plena do amor. Não que elas tenham que ser subjugadas, mas um amando o outro a ponto de dar a própria vida. Essa é a nova lei. Essa é a nova realidade que Paulo quer inaugurar dentro das vivências das famílias. É o esposo amando a esposa a tal ponto de dar a própria vida, como Cristo deu a vida, como Cristo ama a sua igreja, dando a vida para a salvação dela. Assim, o esposo e a esposa se amam mutuamente, a ponto de dar a vida um para o outro, como Cristo ama a igreja. Apesar das diferenças, mas viver de maneira harmoniosa, né? Claro. Sem um querer tomar o lugar do outro ou ser mais importante, ter mais valor que o outro. E não tem nem como, né? Não tem. Cada um tem a sua função e a sua função é distinta, e a beleza consiste exatamente nisso. A beleza não somente da vida a dois, mas a grande beleza e a grandeza da vida em comunidade, da vida em família, é que cada um seja aquilo que realmente é. E nessa vivência daquilo que eu sou, que é um dom de Deus, nós possamos, respeitando as diferenças e a liberdade um do outro, possamos estabelecer uma relação harmoniosa, amorosa. Esse é o sentido da nossa vida, esse é o sentido da vida em família. Viver essa harmonia no amor, pelo amor, com o amor e para o amor.
Sei assim mais ou menos, padre, mas o seu trabalho, que às vezes assim é um bom conselheiro para muitas pessoas, que eu sei que gostam de conversar com o padre José Lino, inclusive eu, né? Por isso que trago sempre ele aqui no Sementes de Esperança. Mas talvez, dentre tantos conflitos conjugais que a gente vê hoje, de certa forma essa não é a raiz de muitos dos problemas, essa falta de respeito e essa competição que acaba acontecendo entre os cônjuges? Eu penso assim que o grande desafio para nós, humanos, né, homens e mulheres, o grande desafio nosso é viver com autenticidade aquilo que realmente nós somos. E viver com autenticidade aquilo que realmente nós somos significa assumir a nossa história. Assumir a nossa história significa perceber que a nossa casa tem trincas. E se a minha casa tem trincas, eu preciso ter a coragem de enfrentar essas realidades, trabalhar essas realidades e efetuar a reforma. O grande problema é que muitas vezes eu não dou conta e me recuso a reconhecer as trincas que existem na minha existência ou na minha história e não as conserto. E não as consertando, eu tenho uma facilidade muito grande de ver trincas em você. E aí eu vou querer consertar as suas trincas primeiro. E aí você tem a sua liberdade e você tem a sua autonomia de respeitar o seu tempo. Você tem o seu momento. Você terá a sua oportunidade. E eu preciso aprender a respeitar isso. E enquanto eu não respeito a sua liberdade, o seu tempo, o seu momento, eu invado, eu agrido e eu desrespeito você enquanto pessoa e enquanto filho de Deus. O que nós precisamos aprender é reconhecermos que nós todos precisamos passar por esse processo de conversão. Para que isso aconteça, existem alguns aspectos que precisam ser levados em conta. E aí eu vou relembrar o que o Papa Francisco falou mais uma vez, porque foi muito marcante. Marcante, a gente tem que trazer à tona sempre, com certeza. Por ocasião da missa em que ele celebrou lá na Catedral do Rio de Janeiro, ele dizia na sua homilia 3 aspectos principais que nós batizados, e ele estava falando para o clero, estava falando para os vocacionados, mas ele estava falando de uma maneira geral para todo cristão. 3 aspectos principais nós precisamos levar em conta na nossa vida para o bem viver e para o viver a santidade. Nós precisamos, em primeiríssimo lugar, termos uma meta. Como diz o Evangelho de um domingo desses que passou, nós precisamos vislumbrar e buscar as realidades do alto. Nós não fomos feitos somente para isso. Isso é muito pouco para nós. O nosso coração, ele almeja algo muito maior, muito mais grandioso. Primeiro aspecto, nós precisamos aprender a nos acolher. Capacidade de acolhimento é o primeiro passo que um cristão precisa ter. Segundo, acolher não apenas o outro que se apresenta a mim, mas acolher Cristo no outro. Porque quando eu me decido a acolher Cristo, a minha atitude precisa ser qualitativa. Ela não pode ser da boca para fora. Não pode ser uma atitude apenas externa. Acolher Cristo no outro e acolher, mais ainda, acolher Cristo crucificado no outro. Então eu não vou ter receio de acolher você quando você está machucada, ferida, ofendida, porque eu estou acolhendo Cristo sofrido, machucado em você. E terceiro, eu preciso aprender a amar esse Cristo. Acolher, abraçar, adorar esse Cristo sofrido, mas acima de tudo, amar esse Cristo, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. Agora, pensemos essa realidade, Cidinha, numa vida a dois. Né? As dificuldades, as provações, os intempéries, os conflitos existentes numa vida matrimonial. Se nós aprendêssemos a reconhecer essas realidades dentro da nossa vida, do relacionamento, como isso poderia ser diferente? Pensemos isso nas realidades familiares, porque família é feita de gente, pessoas, e pessoas, elas vivem o conflito, elas têm conflitos, elas têm
não apenas fissuras nas paredes, mas elas têm verdadeiras trincas em suas existências, né? Então, se nós aprendermos essa lógica, ou esses 3 passos que o Papa Francisco deixou, como seria muito mais fácil a gente reconhecer que se o meu marido, se o meu cunhado, se o meu genro, se a minha sogra, se o meu irmão está vivendo um momento de dificuldades, de trincas existenciais, né, de feridas existenciais, puxa vida, eu posso ir ao encontro, eu posso acolher, eu posso amar, eu posso ajudar. É isso, padre. Às vezes as pessoas hoje tudo acreditam ao amor, né? O amor é vendido como um objeto de luxo hoje, que os casamentos se desgastam porque falta amor, mas pensam no amor como uma palavra mágica que vai mantê-los unidos sempre e esquecem de todas essas dimensões, né? Na verdade, essas palavras do Papa exatamente está mostrando várias dimensões do amor. O amor é vendido como um sentimento, né? Apenas como um sentimento. E amor, amor é capacidade de sair de si e ir ao encontro do outro. Amor é capacidade de tomar decisões. Eu amo de maneira profunda quando, mesmo estando chateado com você, ou reconhecendo que você está chateado ou magoado e não quer falar comigo, eu me decido por ir ao teu encontro. Então, quando eu decido isso, eu estou realmente te amando, não por aquilo que você pode falar de bom de mim, ou por aquilo que você talvez possa pensar positivamente a meu respeito. Não, eu estou optando por você, pelo que você é. Eu estou me decidindo por amar você. E foi isso que Cristo fez, né? Ele se decidiu livremente por nos amar, até o ponto de dar a vida, e a vida numa cruz, para a nossa salvação. Falar de amor, falar de relacionamentos é um assunto que nos embala certamente, que o tempo passa e é muito bom falar disso, por isso a gente quer continuar o bate-papo, convidando sempre vocês a ficarem conosco. Ara Móveis, indústrias reunidas de móveis e estofados, com 31 anos de tradição. Linha diversificada de móveis fabricados com matéria-prima reflorestada e altamente selecionada. Moderno maquinário de última geração. Mão de obra profissional e especializada com operadores qualificados. Requinte, bom gosto e integral qualidade. Ara Móveis, Rua Guaratinga, 2001. Fone 3274-8600. Brisas Veneza. Lançamento Ayoshi em Arapongas. Oportunidade única. Financie seu apartamento na planta com Banco do Brasil. Financiamento sem balões, com baixa taxa de juros. E ainda dê seu fundo de garantia de entrada. Realize seu sonho. Conheça o decorado no showroom Ayoshi. Vendas Imobiliária Bertone. Construção e incorporação Ayoshi Engenharia. Acredite, nunca é tarde para começar a viver. Tenha mais tempo para você, sua família e amigos. Contemple o sol, a chuva, refresque-se. Um lugar único para morar. E a família aproveita cada momento. Foi pensando em você e na sua felicidade que o Grupo Santa Alice criou o Golden Garden Residence, um elo entre o seu dia a dia e a felicidade. Golden Garden Residence, do tamanho dos seus sonhos. Simbal, este nome gera desenvolvimento. Irmol, especial para você. Conheça as novidades Irmol.
Acesse www.irmol.com.br. Voltando com o nosso programa, e hoje na alegria de recebermos aqui nos nossos estúdios o Padre Joselino, falando de um assunto que eu acho que ele fala muito bem, que é muito gostoso quando a gente vai nas celebrações, valorizando os relacionamentos, especialmente os familiares. Eu acho tão bonito, Padre, quando às vezes na missa, seja lá o evangelho que for, daqui a pouco ele já tem que lembrar de pedir para marido e mulher se olharem, se os filhos estão presentes para tocar um no outro, para ver que bênção que é estarem juntos, especialmente na casa de Deus, né? Essa é a sua marca mesmo de valorização de família, né? Olha, Cidinha, eu aprendi gosto, né? Adquiri gosto com essa dinâmica ou com esse costume por sentir falta disso na minha vida. Eu demorei muito tempo achando que era meu pai que precisava mudar e não eu. E com o passar do tempo, eu fui aprendendo e adquirindo esse hábito de que, às vezes, um gesto concreto ele pode resumir palavras que não conseguem sair da boca da gente, né? Ficam meio entaladas na garganta. E sobretudo nesse aspecto do relacionamento familiar e o relacionamento pai e filho, sempre existem realidades amorosas, afetuosas, frutíferas do dia a dia, mas existe uma outra linguagem que nós estamos esquecendo muito. E eu penso que seja essa linguagem afetiva dentro de nossas casas. Nós nos preocupamos em suprir as necessidades dos nossos filhos, nos preocupamos em dar o sustento, dar a formação, dar o alimento, e às vezes nós nos esquecemos de dar esse alimento, de darmos essa realidade do afeto. E nós temos realidades, eu particularmente no meu atendimento, no decorrer do meu trabalho pastoral, nos encontros, nos acampamentos, a maior reclamação dos jovens que eu atendia, Cidinha, era isso. Eu dentro da minha casa, eu vivo numa ilha, eu vivo muito distante do meu pai, eu vivo muito distante da minha mãe. E quando eu tomei consciência de que esperar que isso fosse verbalizado ia demorar muito, eu comecei a provocar isso. E eu faço isso, muita gente acha que isso é sentimentalismo, isso é uma coisa para as pessoas se emocionarem. Não, isso é uma capacidade curativa mesmo. Existem estudos que dizem que um abraço pode transformar uma vida. E sobretudo quando o abraço é de pai e filho, de filho e pai. Muitas vezes a gente vai na Santa Missa, ou vai numa celebração, ou vai no encontro da igreja, ou vai numa reunião, e vai em família. E do jeito que a gente foi, a gente pode voltar, né? Se existe um desentendimento, por exemplo, entre você e o seu filho, vamos supor. Se existe um desentendimento entre você e o seu esposo, meu Deus do céu, a Santa Missa é o lugar privilegiado para que você seja motivado a isso, você seja levado e conduzido a fazer isso. E numa dos cursos que eu fiz por aí, o psicólogo dizia que esses momentos, sobretudo, por exemplo, pai, vai lá e dá um abraço no seu filho, isso é muito saudável, isso é muito sadio, né? Isso faz muito bem, não só para a criança, mas para o pai também, né? Faz o pai perceber que ele não é só razão, ele não é só cabeça, ele também é coração. E a partir de então, né, dessas realidades, eu comecei a fazer um pouco essas dinâmicas. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que acha que é bobagem. Legal, sem problema. Quem acha que é bobagem e que não gosta, não faça. Mas quem acha que faça. Inclusive você que está aí nos acompanhando, né, a Cidinha me falou que tem muita gente que acompanha
o programa de madrugada, experimenta daqui a pouco, ao levantar, em vez de já tomou banho, vai escovar o dente, dá um abraço primeiro, né? Fala para ele que você a ama, fala para ela que você ama. Começa o teu dia com um gesto concreto, não com falatório, né? Mas começa o teu dia com um gesto concreto e você vai ver a diferença. Eu estava vendo esses dias um vídeo na internet, eu estou esquecendo o nome em inglês, mas é a terapia do abraço, né? Abraço de graça. E isso virou um movimento. É impressionante. As pessoas, antes do abraço, têm uma fisionomia. E depois de um abraço, tem uma outra realidade, tem um outro rosto, tem um outro olhar, tem um outro sorriso. Vale a pena. É um remédio sem contraindicações, né? Com certeza. Mas ainda pegando essa questão do abraço, dessa sugestão sua, acho que é interessante que ele venha de uma maneira espontânea. Claro. Né? A nossa vida hoje ela é tão cheia de regras, uma agenda tão organizada, que às vezes a gente tem até hora para abraçar, né? A hora que chega, a hora que sai de casa, ou determinado. Então, acho que é quebrar um pouco esse próprio protocolo, né? E ter, assim, aquilo que brota da alma mesmo, espontaneamente, na hora que vem a vontade de sorrir e de abraçar. E é só começar, né? Tudo precisa ter um princípio. Então, comece, faz a experiência. Você vai gostar, vai fazer muito bem para quem abraça, para quem recebe. Nós começamos a conversa falando que a gente está aí no mês da Bíblia, que nós temos que valorizar essa vivência dessas palavras de Jesus na nossa vida, e pegamos aí por base, sem citação, até sem Bíblia na mão, né, padre? Pois é. Mas mais ou menos a gente sabe que ali na carta de São Paulo aos Efésios tem o conselho para marido e mulher, como a gente já falou aqui, e também tem a educação, né, fala dos pais, inclusive para não exasperar os vossos filhos, né, para corrigi-los, mas sem exasperá-los. E hoje a gente escuta muito reclamações mais de pais, de mães. Ai, porque meu filho é impossível, porque não rende na escola, porque não obedece, porque não respeita, porque é bagunceiro, porque... Olha, teria-se um leque imenso que o programa não caberia tantas qualidades, diríamos assim, ressaltadas. O que será que está faltando nas famílias, padre, para que se diminuam toda essa linha de coisas destrutivas e passasse a viver mais uma postura construtiva? Vixe, agora ela pegou pesado. Olha, quando o assunto é adolescente, não existe receita. Por quê? Cada realidade é uma realidade, cada história é uma história. Primeiro, nós precisamos ter a concepção de que o ser humano é uma realidade biológica, né? E nessa realidade biológica, o adolescente está vivendo uma explosão de hormônios, está em processo de formação, está vivendo um processo de maturidade física, e claro, isso gera um sofrimento para o adolescente, isso gera também uma instabilidade dentro da casa, são novos costumes. Eu ainda não sou uma criança, mas ainda não sou um adulto. Eu não posso ter atitudes de criança, mas ao mesmo tempo, né, tenho saudades da liberdade, do brincar, e a responsabilidade começa a aparecer. Existe um outro aspecto que nós também carregamos em nós uma realidade ontogenética, ou seja, nós também temos um aprendizado que foi sendo adquirido com o tempo. E esse aprendizado implica em relações. Essas relações, claro, estão dentro da nossa casa, mas também estão na escola, está no clube, está com os amigos, estão nas brincadeiras, e isso também influencia bastante. Temos uma influência, uma realidade cultural. E essa realidade cultural, sobretudo nesses tempos da mídia digital, né, isso influencia muito em atitudes, em posicionamentos, em comportamentos. O que eu sei é que hoje, para um pai e para uma mãe, dentro dessa realidade de família, daquilo que são os valores que nós adquirimos, que nós aprendemos, e aquilo que são os valores que os nossos filhos aprendem na escola ou aprendem através dos meios de comunicação, e entenda-se aqui de maneira muito especial a internet,
Isso precisa ser muito bem avaliado, isso precisa ser muito bem trabalhado e precisa muito ser compreendido, né? Não adianta mais eu querer resolver tudo a ferro e a fogo. A grande palavra de ordem hoje é o diálogo. A grande palavra hoje que faz o diferencial, sobretudo na educação dos novos adolescentes, é estabelecer uma relação de diálogo e de confiança. Porque nós estamos muito acostumados a acharmos que você pode administrar uma realidade com um adolescente apenas de cima para baixo, sob a visão de um adulto. Não. Procure também aprender a se colocar no lugar desse adolescente. Procure, de alguma forma, tentar compreender o que está acontecendo à sua volta. Mas, acima de tudo, procure estabelecer uma relação de diálogo. Porque se você não aprende a estabelecer essa relação de diálogo dentro de casa, e se você não cria um ambiente de confiança dentro de casa, infelizmente, lá fora existe um outro diálogo, existe um outro relacionamento e que resolve tudo na base da droga, do vício, do álcool ou da prostituição ou de tantas outras coisas. O que eu sei dizer nesse momento é que você que é pai e mãe que me assiste nesse momento, em primeiro lugar, acredite nos valores que você aprendeu e que você vive dentro da sua casa. E não apenas acredite, dê testemunho desses valores. Segundo, estabeleça uma relação de profunda confiança e de profundo diálogo com eles. Segundo, não abra mão dos seus critérios e dos seus valores. Aquilo que são limites e devem ser colocados. Mas aquilo que for possível estabelecer através de uma conversa, aquilo que seja bom e razoável para ambas as partes, para você e para o seu filho, não tenha medo. Confie. Mas seja responsável. O que foi acertado, o que foi concordado, não pode ser rompido. Nem de um lado e nem do outro. Ele precisa disso. É isso que vai estabelecer a relação de confiança entre vocês. Padre, hoje a gente vive esse mundo nosso materialista, consumista, e a gente percebe que os pais se preocupam muito em dar tudo aquilo que os filhos sonham em termos de bens materiais, né? A gente está na onda do iPad, iPhone, todos os Ais e até o tudo pode também, mas nem tudo pode, nem né? Tudo pode. Então, talvez esse alerta seu agora seja mesmo muito oportuno. Nem aquilo que é material, tudo passa, até porque hoje é descartável, né? O celular mais moderno hoje, daqui a um ano, já ficou para trás. Agora, essas atitudes, essa parte de comportamento, esse afeto, essa educação, às vezes até uma energia que os pais usam, isso não passa. Isso fica para sempre? Com certeza. O que se aprende no colo e o que se aprende com afeto permanece. Eu vou voltar no Papa Francisco. Não se educa, né? Não se educa por carta, não se educa por decreto. Se educa com afeto, se educa com correção, se educa com responsabilidade. E você tocou num assunto muito importante. Não tente comprar o seu filho com coisas, né? Mas tente conquistar o seu filho com confiança. Eu repito, com responsabilidade. O seu filho precisa de comprometimento. Ele precisa se sentir amado, ele precisa se sentir acolhido. Me lembro do gesto do Papa Francisco, né? De que a mãe tem os ninhos em seus braços, né? Então ele envolvia e mostrava isso. Não tenha medo. Agarra o menino, agarra a menina e diga: opa, filho, aqui tem amor. Aqui não tem compra, não tem comércio, não. Olha, padre, ao longo da nossa conversa entre família, mas sempre à tona as palavras do Papa Francisco. Se a gente imaginar que nesse ano de 2013, até o dia 11 de fevereiro, quando o Papa Bento XVI surpreendeu o mundo com a sua renúncia, e durou aí mais um mês até acontecer o conclave e ser eleito Papa Francisco, ninguém nem podia imaginar os caminhos que a igreja tomaria, né? E de repente entra um Papa argentino primeiro, que no Brasil existe uma certa briga entre essas duas nacionalidades, e depois com a visita dele aqui no mês de julho, além de conquistar de uma maneira geral
todo o povo brasileiro, mas a gente percebe que com ternura, com bondade no olhar, mas também com firmeza, ele plantou muitas das suas palavras que acabam sendo exemplos, porque o senhor não é o primeiro entrevistado meu, pós-vinda do Papa Francisco, que sempre traz à tona os seus ensinamentos. Eu faço ideia, porque foi uma realidade muito marcante, né? E assim, essa realidade, essas palavras, esse estar conosco ecoou demais nas nossas vidas, né? Nos nossos corações mesmo. E eu disse isso e acho que vou repetir aquilo que alguns entrevistados já devem ter falado. O Papa Francisco é um presente de Deus para a nossa igreja. E não só para a nossa igreja, mas ele é um presente de Deus para a humanidade. Tenho certeza disso. E falando em presente, antes de nós encerrarmos o nosso programa, para que o nosso programa de hoje, muitas vezes, possa ser um presente para o lar onde ele está entrando, que às vezes as pessoas estão sentindo aí ou algum problema de saúde, um problema psicológico, ou um problema de relacionamento. Enfim, cada pessoa carrega a sua história, né, Padre Lino? Cada pessoa tem o seu problema que está vivendo. Agora, será que aí do fundo do coração do Padre José Lino pode vir um conselho? Nós sabemos que nós semeamos assim, ó, sem saber que terreno cai nem onde cai. Mas às vezes algum coraçãozinho lá sedento de uma palavra que possa ser um verdadeiro presente agora. Que responsabilidade. Que responsabilidade, com certeza. Mas é uma doce responsabilidade. Eu acho que essa é uma das graças e de um dos presentes que Deus me deu no ministério que Ele me confiou, nas amizades que eu tenho construído por onde Deus me manda, entre esses lugares aqui em Arapongas e toda a região, né? Eu sei que nós temos audiência em toda a região, né? Aonde a TV Paraná alcança, graças a Deus. E realmente 3 coisas são muito importantes para você compreender o que está acontecendo na sua vida. Você é uma realidade biológica. Então, se o seu corpo está dizendo para você que ele não está bem, procure ajuda. Procure algo que possa ajudar você a resolver o seu problema enquanto realidade biológica. Isso é amor. Isso é respeitar aquilo que te foi dado. Você é um presente de Deus. E como tal, se acolha e ame e cuide com carinho desse presente. Nós somos uma realidade psicológica. E como realidade psicológica, nós também precisamos de ajuda. E se você sentir no seu coração que essa é a questão, procure alguém para conversar. Como Deus me deu de presente essa criatura maravilhosa que está aqui do meu lado para conversar hoje, conversando com você. Nós não somos uma ilha. Nós nascemos para estar para viver juntos, para partilhar, para celebrar, para chorar juntos. Então, se o seu sofrimento e se a sua dor for no teu coração, procure ajuda. Nós somos uma realidade cultural. Procure uma comunidade. Procure uma família. Procure um grupo de amigos. Faça alguma coisa que te dê prazer. Faça alguma coisa que te realize como pessoa. Se você sente vontade, você tem o dom de ajudar alguém. Nós temos asilos, temos instituições, nós temos realidades no nosso município de pessoas que precisam muito de você. Mas, acima de tudo, nós somos uma realidade espiritual. Nós não somos apenas um amontoado de órgãos. Nós somos criaturas de Deus. E então, como filha ou filho de Deus, muito amado que você é, se você sentir que precisa, procure ajuda. Nós temos sacerdotes maravilhosos aqui na nossa cidade. Você conhece algum padre, algum pastor de alguma denominação que pode te ajudar? Procure, mas acima de tudo, intimidade com Deus. Procure a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, ame essa palavra, se debruce sobre essa palavra. Santo Inácio de Loyola tem uma frase que
maravilhosa nesse sentido, que a palavra de Deus ela precisa ser ruminada interiormente, porque é isso que vai dar sentido à nossa vida. Então, seja o que for que esteja passando, o que esteja vivendo, seja noite ou madrugada, não tenha medo. A palavra de Deus é viva e eficaz, é cortante e penetrante como espada de 2 gumes. Ela está aí do seu lado. É só você aproveitar. Ai, que bate-papo gostoso, que gostaria que tivesse mais disponibilidade para ficar conosco e nós também ao longo do nosso programa. Só tenho que agradecer muito, Padre Joselino. Olha, toda vez que eu procuro, a gente pode agendar numa data, desmarca, agenda noutra, mas conseguimos mais uma vez, né? Deus. E a sua presença é sempre uma bênção para nós. Saiba que esse estúdio é também a sua casa. Quando tiver algo a comunicar, não precisa esperar que a gente ligue, mas vem o padre aqui nos contar das coisas boas do seminário, dos trabalhos dele também. É através das boas notícias, dos bons testemunhos que a gente mostra o quanto a nossa igreja é viva e atuante. Claro. E agora, antes de encerrar, aproveitar a sua presença como sacerdote nosso também, se puder oferecer a bênção de Deus para todos que nos assistem agora. Claro, com muita alegria. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Agradeço você por ter nos acompanhado. Peço a você as orações pelas vocações sacerdotais e religiosas. Peço a você que seja missionário onde Deus te colocou. E se você conhecer alguém, um menino ou uma menina que deseja servir a Deus, faça essa pergunta. Você já pensou em servir e dizer sim ao chamado de Deus na sua vida? Essa é a sua missão. Esse também é o seu compromisso. Que Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, e de São Vicente Palote, de São José, da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com essa bênção de Deus e essas imagens finais, é que a gente encerra o nosso programa de hoje, claro, agradecendo mais uma vez a companhia de vocês, agradecendo a presença do Padre Joselino aqui entre nós e desejando a todos que tenham uma ótima semana, especialmente dessa vez iluminada pela Palavra de Deus, que certamente está em seus lares. Que ela seja aberta, que ela seja lida e que ela seja colocada em prática. Meu grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.